As citações dessa apresentação, elas foram retiradas de textos clássicos chineses, né, esses escritos há 2000 anos atrás, na maioria, foram tirados do PubMed, que é uma biblioteca de artigos científicos a mais renomada atualmente, né, para que a gente pudesse buscar artigos que passaram por uma revisão científica criteriosa, e também em dissertações de mestrado e teses de doutorado. Toda vez que aparecerem autores nacionais, eles vão estar destacados em vermelho. Né? E uma outra coisa que não tem relação direta com as fontes, mas tem uma relação indireta e importantíssima, da gente tomar conhecimento de que existem 55 ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade no Brasil. Essas ligas acadêmicas, elas estão instaladas nas faculdades de medicina e, a partir dessas ligas acadêmicas, que surgem essas pesquisas científicas sobre a espiritualidade. E a gente vai ver que os pesquisadores brasileiros, eles têm um destaque internacional nesse tema. Então, acho que fica um toque aí, né, para a gente estimular a formação de ligas acadêmicas de estudo de espiritualidade dentro da medicina veterinária. Isso não é uma tradição, né? A outra observação que eu quero fazer é da gente lembrar que a prática médica, ela é um reflexo intelectual e emocional do momento histórico no qual ela está inserida. E para trazer essa lembrança para a gente, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei na minha dissertação de mestrado há muito tempo atrás, mas é um exemplo que ele está muito atual, né? O Semmelweis, ele no final do século XIX, foi um médico que solicitou aos médicos que lavassem as mãos após a necrópsia. E ele fez essa solicitação, ele foi tido como louco, né? E tido como louco e internado num sanatório psiquiátrico, e ele morreu nesse sanatório psiquiátrico porque ele fez essa solicitação. E essa solicitação dele foi baseada na comparação que ele fez de duas alas do hospital. Então, a gente tem o Semmelweis aqui no centro, e tem uma ala da esquerda, que era a ala da população de baixa renda, que era atendida por enfermeiras religiosas. E a ala da direita, da população burguesa, era atendida por médicos. Então, os médicos, eles tinham uma rotina de fazer necrópsia. Então, aqui tem um cadáver, os médicos fazendo a necrópsia, e eles saíam da necrópsia para fazer o atendimento clínico, e eles não lavavam as mãos. E as enfermeiras religiosas, elas tinham uma higiene muito mais rigorosa. Então, quando Semmelweis pediu para os médicos burgueses lavarem suas mãos após a necrópsia, porque a taxa de mortalidade na ala dos médicos era 8 vezes maior do que na ala das enfermeiras. Então, quando ele pediu isso, ele foi tido como louco e foi encarcerado, e ele morreu dentro de um sanatório psiquiátrico. Então, essa informação está vindo para a gente lembrar, olha, toda vez que a gente traz uma informação nova, a coisa parece um pouco chocante, né? E nós vamos entrar aqui em assuntos que são novos para nós, né? A terceira observação que vale a pena a gente fazer é que a forma como os chineses veem os animais. Então, eu peguei dados bem recentes. Em abril de 2020, foi a primeira vez que o governo chinês se pronunciou acerca dos animais. Então, em abril de 2020, o governo chinês declara que cães são animais de companhia. Até antes disso, não existia nenhum tipo, e não existe nenhum tipo de lei que proteja os animais na China. E a gente tem que lembrar que existem muitos produtos de origem animal que são utilizados na China como medicamentos. E esses produtos de origem animal utilizados como medicamentos,
a questão é de como eles são obtidos. Então, ossos de tigre, escama de pangolim. O pangolim é um animal que está entrando em extinção. Chifre de veado, de búfalo, de rinoceronte, testículo e pênis de cão, de veado, bile de urso, de serpente. Então, esses animais, ou eles são caçados à exaustão na vida livre, ou eles são mantidos em cativeiro em condições muito ruins, né? Então, essa é a forma como a China se relaciona com os animais. É bem diferente da forma como nós nos relacionamos com os animais. E essa observação é importante para a gente entender que não existem nos textos chineses nenhuma referência do estudo da espiritualidade dos animais. Então, o que a gente está trazendo hoje para diálogo é uma coisa bastante inédita. Vamos começar olhando para a medicina chinesa em si, né? Lembrando dos conceitos básicos da medicina chinesa, que trabalham com diferentes graus de materialidade do Qi. Então, segundo a medicina chinesa, as diferentes substâncias orgânicas, elas são a expressão de uma mesma substância, que é o Qi, e elas podem ser mais materiais, então o Xue, Jinhe e o Jing, ou menos materiais, que é o Shen, que é o espírito, a psique, a mente, a alma, né? Então, segundo os textos chineses, a forma da pessoa depende do Qi. Quando o Qi se reúne, a forma se faz. Quando o Qi está depletado, a forma se desfaz. Então, a gente vê aí que, na verdade, tudo é formado da mesma substância vital, em diferentes graus de materialidade. Os 5 órgãos internos são divididos em 5 Qi para gerar as 5 emoções. Então, as expressões das emoções, os aspectos da alma, também derivam do Qi. E aí, quando a gente vai buscar embasamento científico para essa teoria dos diferentes graus de materialidade do Qi, que está presente na medicina chinesa, se a gente busca a filosofia grega clássica, e aí isso não é ciência, né? A filosofia é um grande precursor da ciência, né? Então, a gente tem questões de Platão. Então, ele viveu cerca de 350 anos antes de Cristo, né? E Platão já dizia que tudo que existe no mundo manifestado surgiu primeiro nas ideias, no aspecto inteligível e transcendente do mundo. Então, Platão também faz essa correlação do não material com o material. E aí sim, agora a gente vai olhar para o aspecto científico. Então, o Einstein, ele foi o primeiro cientista que traduziu matematicamente esse conceito da medicina chinesa. Então, quando ele fala que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, ele está fazendo uma equivalência quantitativa da transformação de matéria em energia e de energia em matéria. Então, isso traz para a gente um conceito de que existe uma inter-relação entre aspectos materiais e não materiais. É indissolúvel essa relação. Nos livros clássicos chineses, eles abordam a materialidade da seguinte maneira, dizendo que os 3 tesouros são os 3 graus de elixir supremo. Grau de elixir supremo quer dizer assim, diferentes essências, diferentes concentrações de essência. Então, a primeira é o espírito, que é o Shen. A segunda é o Qi, ou respiração. E a terceira é o Jing, ou vigor essencial, que a gente denomina de essência na medicina chinesa, né? O espírito Shen abriga a mente e a alma. A alma é aquilo que anima os seres, aquilo que não pode ser visto diretamente. E os chineses continuam dizendo que a raiz de todas as doenças está no Shen, está na alma. A alma está além da dualidade yin e yang. Então, quando o chinês fala que a alma está além dessa dualidade, ele está dizendo que
quando existe a separação do yin e yang, que é a morte orgânica, a alma ela permanece. Então, literalmente, nos livros chineses está descrita a permanência da alma após a morte do corpo. A mente e a alma etérea são yang. A alma etérea segue a mente. Se a mente está inconsciente, a alma etérea é levada para fora. Então, na medicina chinesa, também é falado sobre o fato da alma do indivíduo sair do corpo durante o sono. A alma etérea tem natureza sublime e celestial e após a morte sobrevive ao corpo e flui de volta ao céu. A alma etérea tem a capacidade de ir e vir, o que possibilita projetar e também receber as projeções dos outros. Essa última frase, ela é uma interpretação dos textos clássicos chineses e ela é muito importante para a gente, né? Na minha prática clínica, isso é muito importante, né? Essa capacidade da alma sair do corpo e da alma se comunicar, alma com alma se comunicando. A espiritualidade nas primeiras traduções dos livros clássicos, né, esses milenares da medicina chinesa, então, quais foram as primeiras informações que a gente recebeu no Ocidente, né? Então, o Solé de Mohan não foi o primeiro tradutor da medicina chinesa, as primeiras traduções datam do século XVI e XVII, o Solé de Mohan já foi no século XIX e XX, né? Mas ele quem compilou o primeiro grande tratado de medicina chinesa. E aí o Solé de Mohan fala, os minuciosos observadores do Extremo Oriente estimam que não existe enfermidade lesional, com exceção, por assim dizer, dos traumatismos, que não seja precedida por transtornos físicos funcionais e esses, por sua vez, são enunciados por alterações morais ou mentais. Na realidade, essas primeiras mudanças da personalidade constituem o começo da enfermidade. Então, o Solé de Mohan traduzindo para a gente essa questão de que o chinês fala que a raiz de toda doença está no Shen, está na alma. A medicina tradicional chinesa, ela é milenar, na verdade, ela evoluiu com a evolução da espécie humana, e ela tem grandes divisões com relação ao formato da sua prática. Então, a princípio, ela era xamânica. Então, antes de 1644, existe assim, um divisor de águas sobre isso, tá? E era considerado que os curadores eram muito importantes, tá? E que eles sabiam falar com os deuses. Então, ela era totalmente baseada nessa relação com o não material. Depois ela evolui para a medicina tradicional chinesa do Tao, onde deve-se ir além dos 5 órgãos e aplicar os 4 Qi para diagnóstico e tratamento da alma. Então, essa medicina do Tao é uma medicina que considera alma e corpo. E, por fim, no final do século XIX, a medicina chinesa, a China sofre uma grande influência do Ocidente nesse período, então é a queda do último imperador, né? E aí a medicina chinesa ela vai começar a se combinar com a medicina ocidental e incorporar conceitos de anatomia e uso de tecnologias. E aí ela começa a ter um caráter mais ocidental. Eu diria que no Brasil, a medicina chinesa veterinária que a gente pratica é essa medicina chinesa do Tao. Ela não é tão científica, porque a medicina tradicional chinesa científica ela é muito restrita, ela é muito eficiente para tratamento de dores, mas ela não vai, que são as patologias superficiais, né? Mas ela não vai ser eficiente no tratamento de distúrbios do Zangfu, que são os órgãos e vísceras, e de doenças complexas ou doenças críticas, né? Então, na medicina veterinária brasileira, a nossa predominância é da prática dessa
medicina tradicional chinesa do Tao. Então, que ela é um meio termo que considera o organismo importante, a alma importante, e óbvio que nós, como veterinários, nós também fazemos uso dos nossos conhecimentos científicos e nós agregamos novas tecnologias na nossa prática de medicina chinesa. Vamos olhar para algumas técnicas de medicina chinesa que utilizam esse conceito espiritual na cura. Então, existe uma prática chinesa chamada Zuyu. A pessoa que fala com os deuses é Zu. Yu é de onde vêm as doenças. A linguagem conecta Zu aos deuses, que é essa pessoa, esse terapeuta, então, se conecta com os deuses através da linguagem. Então, Yu, que é a raiz das doenças, cede e as doenças podem ser curadas. Então, nessa frase, a gente percebe que existe um acesso à raiz da doença. E depois a manifestação da doença, então, pode ser curada. E eu busquei, então, na literatura científica, algumas hipóteses para explicar essa efetividade do Zuyu. Existem inúmeros relatos da efetividade do Zuyu na medicina chinesa, e nós vamos, então, discorrer aqui sobre 4 possibilidades de explicação para a efetividade do Zuyu. A primeira hipótese é o uso da meditação. Né? O Zuyu, ele consistia... Deixa eu explicar melhor o que é Zuyu antes da gente fazer o paralelo com o nosso conhecimento científico. O Zuyu consistia no momento em que o terapeuta, o médico chinês, se concentrava e também pedia ao seu paciente que entrasse num estado meditativo, né? E que nesse estado, os dois estando nesse estado, a cura ou o caminho para a cura ele poderia ser acessado. E aí, então, vamos tentar entender, com o nosso olhar, o que pode explicar essa efetividade do Zuyu, que está bem documentada nos livros chineses, né? Um aspecto é a meditação. E o que a ciência fala da meditação? Entrar num estado meditativo é capaz de reduzir inflamação e estresse, induz a modulação da imunidade, então faz os ajustes imunológicos e melhora a qualidade do sono. A meditação, ela é utilizada em muitos departamentos médicos de hospitais para pacientes crônicos, né? A hipnose com excelentes resultados, né? Principalmente de redução de estresse e melhora da imunidade. O segundo possível aspecto para explicar a efetividade do Zuyu é a hipnose. A hipnose também é uma técnica que promove redução de estresse, ela melhora o desempenho de atletas, inclusive ela é utilizada para melhorar o desempenho de atletas, porque ela não caracteriza doping, né? E melhora a resposta de pacientes de UTI. Então, também é interessante a gente saber que existem hospitais espalhados pelo mundo que utilizam a hipnose na UTI, trazendo melhoras significativas para os seus pacientes. Então, aqui embaixo, a gente vê artigos de autores portugueses e também de autores brasileiros. A terceira forma da gente explicar o Zuyu, essas formas elas não são excludentes, tá? No meu entender, são todas elas juntas que explicam o Zuyu. Então, a gente viu a hipnose, a meditação, e agora a gente vai ver a oração. A oração, ela tem inúmeros artigos científicos, existem vários autores brasileiros pesquisando, tem vários testes clínicos mostrando a efetividade da oração, né? E a literatura é unânime em dizer que a oração tem um efeito
mais efetivo, mais eficaz do que fármacos na redução de problemas de depressão. Então, indivíduos com depressão que oram, eles se recuperam muito mais do que indivíduos, muito mais rapidamente do que indivíduos com depressão recebendo fármacos, né? Além disso, a oração, ela promove relaxamento, diminuindo a frequência cardíaca e as ondas cerebrais também. A oração, ela promove emoções positivas, levando à liberação de dopamina e serotonina central, né? E a oração, os artigos científicos dizem que a oração, ela traz esses resultados por uma intervenção sobrenatural. Eu coloquei esse termo aqui porque eu não concordo com esse termo. Eu acho que o que é sobrenatural não está na natureza, não é natural. E eu vejo que é muito natural que a oração diminua a frequência cardíaca. É tão natural que é mensurável, né? Que a oração diminua as ondas cerebrais, que a oração aumente a dopamina e a serotonina central, quer dizer, são aspectos qualitativos quantitativos também, né? Então, esse termo sobrenatural, que aparece com frequência nos artigos científicos, assim, eu não concordo muito com ele, mas ele é um termo celebrado. Então, dizendo que a oração é caracterizada como intervenção sobrenatural, que ela é inexplicável, mas que ela é efetiva. Aqui a gente vai olhar, como eu falei, existem inúmeros artigos, testes clínicos sobre oração, e eu pensei 2 testes clínicos, tá? Esse teste aqui, ele foi feito com oração intercessora por pessoas, tá? Em 219 mulheres inférteis da Coreia, elas receberam orações, foram divididas em 2 grupos, né? Um grupo não recebeu, o outro recebeu orações. Essas mulheres coreanas inférteis receberam orações de pessoas dos Estados Unidos da América, do Canadá e da Austrália. Então, foi um experimento duplo cego. As mulheres inférteis não sabiam se estavam ou não recebendo orações, e as pessoas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália não conheciam aquelas mulheres pelas quais eles estavam orando. Então, um não sabia do outro. Isso é um duplo cego, isso é uma exigência para uma comprovação científica, uma das exigências, né? Então, esse delineamento ele foi ao acaso, foi sorteio, quem ia receber a oração ou não. É triplo cego porque eu falei duplo cego, né? Aí a gente entra com mais um terceiro componente aí, que é a pessoa que fez a estatística, que anotou os dados e tal, ela também não sabia quem tinha recebido oração ou não, né? Então, ele é triplo cego, é controlado e prospectivo. E o resultado que eles obtiveram foi de que a taxa de gestação do grupo das mulheres que não recebeu orações foi de 26%, e das mulheres que receberam as orações intercessoras foi de 50%. Então, é quase 100% a mais, gente. É uma margem muito grande, né? Então, eles concluíram matematicamente que a oração melhorou os níveis de índice de gestação em mulheres inférteis. Outra hipótese para a gente explicar a efetividade do Zuyu é a comunicação espiritual. Então, nós já vimos 3 possíveis hipóteses, a gente vai ver uma quarta, e aí eu quero reforçar. Não é que elas sejam excludentes, não. Provavelmente são todas as 4 juntas que explicam essa efetividade da técnica chinesa Zuyu, né? A comunicação espiritual, ela é caracterizada pela comunicabilidade entre inteligências. Então, pessoas que alegam ter essa capacidade são chamadas de paranormais ou de médiums. É interessante a gente lembrar que aqueles textos clássicos chineses que a gente viu no início, que falam
de que a alma pode sair do corpo quando o corpo não está consciente, né? Então, quando está dormindo, e de que esse fato da alma poder sair dá a ela capacidade de interagir com outras almas. Né? Então, se você não está consciente, você não precisa estar dormindo para não estar consciente. Né? Então, quando você entra em estado meditativo, o córtex cerebral ele fica inativo. Quando você entra em oração, o córtex cerebral fica inativo também. Então, isso já é um estado de não consciência, uma perda parcial de consciência, e que permite essa comunicabilidade entre as inteligências, entre as almas, né? Então, essa comunicação espiritual, ela pode ser feita ou não com o uso de instrumentos, né? Com o uso de instrumentos seria usando computador, TV, antigamente se usava rádio para fazer essa comunicação, e ela se chama transcomunicação instrumental, né? E aqui a gente vê nesse slide que tem bastante autor brasileiro estudando isso, né? Como eu falei antes, o que está em vermelhinho é brasileiro, né? E aí eu peguei um artigo científico de uma revista de neuroendocrinologia. Esse artigo científico ele fez um levantamento em 10 livros do Chico Xavier, que é o Francisco Cândido Xavier, né, que ele alegava se comunicar com espíritos. Então, esses cientistas eles pegaram 10 desses livros que foram teoricamente oriundos de comunicação com espíritos, né, e eles viram que esses livros escritos entre 1945 e 1954 eles trazem informações complexas sobre a fisiologia da glândula pineal, informações essas que só foram confirmadas cientificamente 60 anos depois da publicação desses livros. E esse artigo ele é enorme, gente, ele tem 10 páginas e eles descrevem tudo, livro por livro, todas as características que o Chico Xavier descreve nos livros, e eles fazem um paralelo com a literatura científica recente, né? E aí eles concluem que eles não conseguem explicar como o Chico Xavier obteve essa informação. Visto que ele era um cara inculto, ele estudou 4 anos só na escola, né? Ele era um cara pobre, morreu pobre, nasceu pobre, morreu pobre, né? E vivia numa pequena cidade subdesenvolvida que era Pedro Leopoldo. Na época em que ele escreveu esses livros, ele morava em Pedro Leopoldo. Então, não tinha como. Esse conteúdo nem existia cientificamente falando. E como que um homem pobre de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais ia ter acesso a essas informações. Então, esses autores, eles colocam essa possibilidade de, sim, o Chico Xavier ter feito comunicação com espíritos. Na comunicação espiritual direta, também existem, novamente, autores brasileiros, né? Colocando, então, essas pessoas que dizem fazer comunicação espiritual direta, colocando essas pessoas sob investigação, fazendo imagem do funcionamento cerebral, eles perceberam que a atividade cerebral dessas pessoas ditas médiums, né, e fazendo essa comunicação que eles chamam de psicografia, que essa atividade cerebral ela cai vertiginosamente enquanto está havendo essa psicografia, né? Então, existe uma diminuição de fluxo sanguíneo cerebral como um todo, tá? Então, assim, mostrando que assim, não é o cérebro da pessoa que está funcionando. Essa informação ela não está vindo do cérebro da pessoa. Nesse momento dessa comunicação espiritual direta, né? Aqui, ainda dentro da nossa quarta hipótese, existe a comunicação espiritual com ferramentas que se chama transcomunicação instrumental,
que é uso feito com computador, TV, é aquele tal do poltergeist, tá? Que aqui, ó, a gente vê uma TV com ruído, aqui é uma tela de computador, eles têm que usar a TV, o rádio, a captação de som nessas faixas de ruído, né? E aí a gente pode ver aqui a figura de uma pessoa, um homem, né? Essa transcomunicação instrumental, ao contrário da comunicação espiritual direta, que tem muita pesquisa mostrando que essa comunicação espiritual direta não tem outra explicação, então, que talvez sim aconteça essa comunicação espiritual, porque não existe uma outra explicação, a direta, né, que é a dos médiums ou paranormais, essa instrumental aqui, ela é pouco pesquisada, apesar de fazer uso de instrumentos que são tecnologia, a gente não tem pesquisas clínicas, tem inúmeros relatos de casos, inúmeros, infindáveis quase, tá? Mas não tem uma pesquisa científica bem delineada, apesar de eles se esforçarem para usar a metodologia científica, mas eles não fazem agrupamentos de resultados, tá? Bom, aí a gente olhou para os clássicos chineses, conheceu essa técnica do Zuyu, que é uma técnica de cura, onde existe uma grande concentração mental por parte do médico chinês e do seu paciente. Como eu falei, essa técnica está bem relatada nos livros chineses, relatando bastante a sua eficácia, né? A gente olhou algumas formas de explicar cientificamente essa eficácia, e agora aqui, a partir daqui, eu faço uma transposição dessa literatura clássica chinesa somada à literatura científica, eu transponho isso para a nossa realidade da medicina veterinária, né? Então, a primeira técnica que a gente viu foi a meditação, e existe meditação para animais, em que basicamente é o tutor meditar e o animal acompanhar, e o tutor foca na respiração do animal, não na sua respiração, e o animal ele entra, então, num ritmo respiratório que acaba acompanhando o ritmo respiratório do tutor, é muito bonitinho, tá? Mas essa meditação é indicada para reduzir a ansiedade nos animais. E aí eu fui buscar na literatura saber quais são as causas de ansiedade nos animais de companhia. Como médica veterinária, eu conheço bem essas causas, mas eu fui buscar um embasamento na literatura para isso. E o que a gente acha na literatura é que as causas de ansiedade nos animais de companhia são as restrições das 5 liberdades dos animais. As 5 liberdades dos animais, elas são uma proposta do Ministério da Agricultura, similar, né? Ministério da Agricultura britânico, ela surgiu em 1979 e é claro que vem amadurecendo de lá para cá. E essas 5 liberdades dos animais, elas são amplamente utilizadas na elaboração de leis, elas são uma base muito preciosa na proteção aos animais, né? E o que a gente vê é que os animais entram em ansiedade quando essas 5 liberdades elas estão comprometidas, e principalmente quando a gente vê o comprometimento da liberdade comportamental. Então, nós humanos não deixamos o animal expressar o seu comportamento natural. Nós reprimimos isso, nós levamos os cachorros para passear no shopping ao invés de passear num ambiente aberto, onde ele possa caçar, e etc. Né? Eu acho que a gente não precisa detalhar. Né? Mas então a meditação aqui ela entra para tratar uma doença que é causada pelos humanos, né?
A segunda hipótese é a hipnose. Então, na busca então do uso da hipnose para animais, existem citações assim, a literatura é bem escassa, existem alguns sites que falam do uso da hipnose em animais para redução de estresse. Nós temos alguns colegas que usam a hipnose para pequenos procedimentos, por exemplo, para tartarectomia, usar a hipnose, e ela é muito bem sucedida nisso, né? Mas, como a literatura é muito escassa, essa aplicação ela é virtualmente desconhecida. A gente vê alguns profissionais que usam, mas não existe assim uma sistemática nesse uso e nem existe assim uma transmissão desse conhecimento, né? O que a gente vê muito é a hipnose. Ela era muito utilizada para a subjugação dos animais, né? Então a gente vê algumas cenas de exibicionismo aqui na década de 1960, quando a hipnose era utilizada para subjugar animais. A terceira modalidade, né, para explicar a efetividade do Zuyu, e aí a gente transpõe para animais, é a oração, e aí, com relação à oração intercessora, a gente tem, sim, alguma coisa na literatura. Então, um teste clínico que foi feito com 22 gálagos. Gálagos são primatas que são endêmicos de uma região na África, tá? Esses gálagos, eles estavam com comportamento de automutilação, então eram animais que precisaram ser... eles não estavam em vida livre, né? Eram animais que precisaram ficar em cativeiro. E eles desenvolveram um comportamento de automutilação, e aí eles dividiram esses gálagos em dois grupos. O grupo 1 não recebeu orações e o grupo 2 recebeu orações durante 4 semanas, né? E o que eles observaram foi redução no tamanho das feridas e melhora de parâmetros hematológicos e comportamentais. Então, a conclusão é de que a oração melhorou as questões orgânicas e comportamentais desses animais que receberam essa oração intercessora. Então, a gente tem uma comprovação de que a oração intercessora ela promove a saúde em pessoas, e aqui a comprovação de que a oração intercessora ela promove a saúde em animais. A quarta hipótese é a comunicação espiritual direta, né? A comunicação espiritual direta, então, é essa comunicação de mente para mente ou de alma para alma, não importa o termo que a gente usa, né? A mente ela é a parte orgânica que expressa a nossa alma, né? Então, essa comunicação espiritual direta, ela é uma técnica que vem sendo muito divulgada ultimamente, existe muita resistência para a aceitação dessa técnica. Eu tenho uma experiência pessoal com o uso dessa técnica muito interessante, feita com animais encarnados, animais que estão vivos, e feita também com animais recém-falecidos, e com animais falecidos há muito tempo também, tá? Existe uma diferença de você fazer a comunicação com animais recém-falecidos e animais que já faleceram há muito tempo, tá? Esses que já faleceram há muito tempo, a gente entra em contato com a informação, não exatamente com o animal, né? E o que a gente pode observar é uma assertividade enorme, enorme. A gente entra em contato com informações que são comprovadas pelo tutor e que depois são comprovadas através de exame físico, de exames complementares, né? Os animais se comunicam telepaticamente com falas lógicas e complexas, ou eles se comunicam através de imagens, né? Então, a gente tem, nessa quarta hipótese aqui, a gente também consegue fazer uma correlação do uso do Zuyu em animais, né? Aqui, então, a gente encerra essa revisão que foi feita. Quero ler um pequeno texto do Lao Tse. Mantenha a alma sensível e o corpo animal numa unidade, para que não possam separar-se. Controla a força vital, a fim de que te transformes novamente numa criança recém-nascida.
Então, no meu entender, Lao Tse está falando aqui que é para a gente olhar para ambos os aspectos, orgânico e espiritual, e que é para a gente se cuidar para que a gente possa reencarnar. Tá? Então, pessoal, agradeço vocês estarem aqui compartilhando comigo esse conteúdo, que eu gosto muito, e eu quero abrir para uma discussão, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. E, nossa, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Alguém quer fazer alguma... Posso falar um pouquinho? Por favor, prof. A professora Maria Aparecida. Professora, você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com essa comunicação com os animais desencarnados? Tá, eu só não ouvi a última palavra, tá com um pouco de ruído. Os animais desencarnados? Que já desencarnaram? Isso. Tá. Essa comunicação, se eles são recém-desencarnados, ela é muito clara e ela é lógica. Com animais que já desencarnaram há muito tempo, prof, eu vou dar a minha opinião. Essa técnica, dentro da medicina veterinária, ela é recente. Fazer comunicação com os animais não é recente de forma alguma. Né? A gente tem registros bíblicos, a gente tem muitos registros dessas comunicações, tá? Mas dentro da prática veterinária, isso é recente. Então, eu posso falar da minha experiência. Né? Na minha experiência, quando os animais são falecidos há muito tempo, eu entro em contato com uma informação global, com uma imagem, algo assim. Quando é recém-falecido, aí a gente consegue, inclusive, conversar do animal, colocar mesmo algumas questões, né? Porque essa comunicação ela é sempre feita com um intuito investigativo, né? E aí eles trazem informações. Nós sabemos que eles são muito bem recebidos, preparados, né? E preparados novamente para o retorno. Né? Para o retorno. Eu fiquei curiosa, né, em entender um pouquinho mais essa sua experiência, né, com esse assunto. Tem animais, às vezes a gente está fazendo comunicação com um animal da casa e um animal falecido, ele vem e se comunica também, e às vezes ele avisa que vai voltar. Que vai voltar, aí ele mostra assim que vai voltar num formato diferente, né? Então, se ele era marronzinho, vai voltar branquinho. Às vezes ele dá detalhes assim, né? Tem muitos animais que falam, eu já estou nessa família há muito tempo, então já vim para essa família muitas vezes, né? É muito, muito interessante. Doutora Patrícia, obrigada, tá? Isadora, a cachorrinha do meu namorado avisou que ela ia voltar? Ah, avisou a ele que ia voltar? Ah, que bonitinho. Como? Ah, ele é médium, olha que legal. Que bonitinho. Ela estava viva quando avisou ou ela já por sonho? Ótimo. Que é justamente essa coisa da alma poder sair do corpo, né? Quando o corpo ela já tinha morrido. Quando o corpo não está no seu estado de consciência plena, né? Pessoal, tem mais pergunta? Não? Alguém quer compartilhar alguma experiência, assim como a Isadora colocou para a gente? Eu gostaria de ouvir, porque se qualquer pessoa consegue se comunicar... Indrigo, eu vou te fazer uma pergunta. Qualquer pessoa consegue jogar futebol?
existe uma característica orgânica nossa que facilita essa comunicação. E aí é o tal do dom. O fulano tem dom para futebol, fulano tem dom para vôlei, tá? E aí, se ele pega e desenvolve isso, se ele se profissionaliza, ele fica um grande jogador de futebol. Então, em tese, todas as pessoas são capazes de fazer essa comunicação, mas eu acho que isso é em tese, porque algumas pessoas realmente não conseguem, mas eu diria que assim, a maior parte da população, sim, a maior parte. É porque a gente não desenvolve, né? A gente tem cursos para aprender a fazer essa comunicação. E aí, antes que alguém pergunte, aí, qual curso você indica? Eu indico assim, não faça nenhum curso agora. Antes de fazer um curso de comunicação, você tem que trabalhar a sua mente. Então, você tem que fazer meditação, ou tem que fazer mindfulness, você tem que fazer acupuntura focando no ponto, você tem que prestar atenção no seu paciente, aprender sobre o comportamento da espécie com a qual você está trabalhando. Você tem que ir se preparando para fazer essa comunicação. Porque nos cursos de comunicação interespécie, o que a gente vê é que na turma, assim, 90% não consegue fazer a comunicação, tá? Então, para você não fazer parte desses 90%, eu sugiro que você, antes de mais nada, eduque a sua mente. Então, fazer meditação, fazer yoga e focar na hora de fazer acupuntura e aprender sobre o comportamento dos animais. Porque quando a gente começa a prestar atenção, assim, ele balançou o bigodinho, o olho dele está redondo, não, o olho dele está mais puxadinho. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a ver detalhes do paciente, aí a gente pode começar a ouvir melhor esse paciente também. Isso abre para a comunicação, tá? Tem mais pergunta, pessoal? De nada, Rodrigo. Obrigada também, tá? Bom, se vocês não têm perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas depois, para mim é super válido, porque todas as perguntas elas acrescentam, né? Esse é um tema. Obrigada, Luza. Esse é um tema assim que me fascina. Então, eu já apresentei, já fiz essa apresentação algumas vezes e toda vez que eu faço, eu ponho um conteúdo novo, porque a gente sempre tem mais conteúdo para botar nesses slides. E eu tô aí. Todo mundo tem meu contato. Se alguém quiser conversar mais depois, tá bom? Ó, a Isadora dizendo que já tinha sentido algumas coisas, mas não sabia elaborar. Eu acho que prestar atenção, Isadora está trazendo uma informação, Endrigo, que é bem importante, assim, prestar atenção. O animal se comunica com a gente e a gente não presta atenção. Então, só de você prestar atenção no seu paciente, ver assim, a orelha, ele tensionou o corpo, ele olhou, a postura que ele fez quando você fala alguma coisa. É muito interessante. Quando você vai na raiz do problema, que você está conversando com o tutor, e você fala assim, olha, mas é preciso também que a família olhe para determinado aspecto, por exemplo. Lembra que a gente falou assim, o animal ele é estressado porque a gente tira dele a fisiologia comportamental dele, né? Então, quando você conversa com o cliente sobre isso, observa bem, tem muito animal que senta e se acalma. Ele senta, se acalma e olha para você e fala: que bom que você tocou nesse assunto, tá? Talvez no início você não vai ouvir o que ele fala, mas você vai ter a percepção da postura corporal dele. Então, esse é o primeiro passo para a gente fazer a comunicação, tá bom?
Obrigada, Maíra, muito obrigada pelo elogio. Pessoal, super obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Esse conteúdo aqui ele deve ir para um congresso. Eu recebi um convite hoje por e-mail, e aí é bom que no congresso ele vai ficar num formato, vai ficar online, né? E vai ficar num formato melhor, porque como eu tive aquele problema técnico, essa live que a gente está fazendo agora eu não consegui salvar, tá bom? Mas eu faço outra e a gente salva depois. Obrigada também, tá, Daisy? Pessoal, super obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, tá? A chamada ela vai terminar já, vai terminar sozinha, tá bom? Olha, o Intrigo gravou! Yes! Nossa, me manda, por favor, porque a professora Daionete vai gostar muito. Nós temos colegas em Portugal e na Inglaterra que querem ver e nunca conseguem ver. Me manda sim, por favor. Beijo, pessoal. Super obrigada, tá? Boa noite.